Pessoal, então vamos acompanhar comigo aqui a questão número 2 aí da atividade de vocês. Então a questão número 2 ela pede para você construir o gráfico da função f de x, que é igual a 2 elevado a x. Esse f de x aqui, pessoal, ele é o valor do y. No gráfico, no plano cartesiano, a gente não tem um eixo que está na horizontal, que a gente chama de eixo x, não é? Eixo das abscissas, e um eixo que está na vertical, que a gente chama de eixo y, eixo das ordenadas. Então esse valor aqui de x, eles são os valores que vai estar nesse eixo aqui, ó, na horizontal, no eixo das abscissas. E esse valor f de x ou y, ele é o valor que vai estar na parte vertical do nosso gráfico, na parte das ordenadas. Então olha lá, eu já coloquei até uma tabelinha aqui para ficar mais fácil na hora da gente colocar no gráfico. Olha aqui. Então ele disse que ele já te deu os valores de x, né? Ele já te deu os valores que vão ficar no eixo x. Então eu sei que x tem que valer menos 3, depois tem que valer menos 2, depois menos 1, 0, 1, 2 e 3. Quando x vale menos 3, f de x vai valer quanto? Ou seja, f de x é o mesmo que y, tá? Então, quando x vale menos 3, y vale quanto? Aí a gente tem que fazer o cálculo, né, pessoal? Então, o cálculo é muito simples. Olha lá, vamos fazer para esse primeiro aqui, ó, quando x vale menos 3. Então, eu vou copiar aqui, ó, f de x. Se você quiser colocar f de x, se você quiser colocar y, do jeito que você preferir. Então, f de x vai ser igual. Quanto que era a minha função? 2 elevado a x. E ele está me pedindo aqui primeiro para colocar x igual a menos 3. Então, eu vou colocar, ó, que f de x vai ser igual a 2 elevado a menos 3. Tranquilo? Então, eu só substituí onde tinha o x, eu substituí pelo valor que a atividade me deu, que era menos 3. Beleza? Então, agora a gente faz o cálculo, né? Lembra das propriedades das potências? Quando o expoente é negativo, o que eu faço? Eu inverto a fração. Professor, mas não tem fração. Todo número tem fração. Se não tem denominador, é porque o denominador é 1. E se eu quero resolver isso daqui para o expoente ficar positivo, eu vou inverter. Então, ao invés de eu colocar 2 sobre 1, eu vou colocar 1 sobre 2. Beleza. Se eu invertir aqui a ordem da fração, esse expoente ele ficou positivo. A maioria das pessoas gosta de colocar o expoente aqui no denominador, mas você que sabe, eu ainda prefiro, porque o numerador também está elevado ao expoente, né? Eu ainda prefiro colocar um parênteses e colocar o expoente aqui fora. Se você aprendeu a colocar o expoente aqui no denominador, tranquilo, de boa, pode fazer do jeito que você aprendeu. Então olha lá, f de x vai ser igual. Quanto que é 1 elevado ao cubo? 1 vezes 1, 1 vezes 1, continua 1. Quanto que é 2 elevado ao cubo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu tenho que, quando o x vale menos 3, o f de x, ou seja, o y, ele vai valer 1/8. Tranquilo? Vamos fazer os outros mais rápido agora? Então, agora eu preciso fazer quando ele vale menos 2. Então, olha lá. F de x vai ser igual a 2 elevado a x, mas eu vou dizer que esse x agora, ele vale menos 2. O que eu faço aqui? Eu inverto a ordem. Se está 2 sobre 1, vai ficar 1 sobre 2. Se eu invertir, eu posso colocar que o expoente é positivo. 1 elevado ao quadrado continua sendo 1. 2 elevado ao quadrado vai ficar 4. Então, quando o x vale menos 2, o y vai valer 1/4. Tranquilo? Se ele vale menos 1, vou fazer direto aqui por causa do tempo do vídeo. Se ele vale menos 1, quando você fez o cálculo,
ele fica sendo 1 meio. Quando ele vale 0, então, f de x, 2 elevado a x, né? Se o x, ele vale 0, quanto que vale todo número elevado a 0, pessoal? Todo número elevado a 0 vale 1. Lembra das propriedades? Então, quando o x vale 0, o y, ou f de x, que é a mesma coisa, ele vai valer 1. Quando o x valer 1, então eu tenho que f de x vai ser igual a 2 elevado a x. Se o x vale 1, então o que nós temos? 2 elevado a 1. Precisa inverter alguma coisa? Não, porque o expoente é positivo. Então basta eu resolver. Quanto que é 2 elevado a 1? 2, né? Então o y aqui vai valer 2. Quando o x vale 2, então eu tenho 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado vai ser 4. Quando o x valer 3, eu tenho 2 elevado ao cubo. Quanto que é 2 elevado ao cubo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Beleza? Então, olha, eu tenho todos os valores de x aqui. Quando x vale menos 3, y vai valer 1/8. Quando x vale menos 2, o y vai valer 1/4. E assim por diante. Aí ele pediu para a gente construir o gráfico, né, pessoal? Então, olha lá. Eu já tenho o plano cartesiano aqui. Eu já deixei ele preparado. Agora a gente pode construir o plano cartesiano com os valores que a gente encontrou aqui na atividade. Vamos lá? Então, olha lá. Lembra que aqui eu tenho o eixo x, os valores de x. Aqui eu tenho os valores de x. E aqui eu vou ter os valores de y. Então, qual foi o primeiro valor que a gente encontrou aí? Olha lá. Quando o x valia menos 3, o y valia 1/8. Para a gente encontrar esse 1/8, para a gente encontrar fração no gráfico, é complicado, né? Lembra lá do ensino fundamental, quando você aprendeu fração própria, imprópria e aparente? As frações próprias, ou seja, quando o numerador ele é menor que o denominador, eles representam um número maior que 0 e menor que 1. Então, sempre quando você vê aqui, o numerador é menor que o denominador. O numerador é 1, o denominador é 8. Isso quer dizer que o número representado por essa fração, ele vai ser maior que 0 e menor que 1. Ou seja, quando você for aqui no plano cartesiano, ele vai ser depois do 0 e antes do 1. Então, esse número ele vai estar aqui, entre o 0 e o 1. Onde é que esse número vai estar? Como é mais difícil a gente encontrar a fração no gráfico, a gente pode dividir. Então eu tenho 1/8. Isso quer dizer que eu tenho 1 dividido por 8, não é? Não dá para dividir, eu acrescento um 0, coloco um 0 e a vírgula. Vai dar por 1. 1 vezes 8, 8 para 10 vai me sobrar 2. Posso acrescentar um 0 aqui. 2 vezes 8, 16, sobra 2. E você viu que isso daqui dá uma dízima periódica, né? Então tá 0,12, ou seja, bem próximo de 0,1. Se eu dividir isso daqui em 10 espaços iguais, esse valor ele vai estar bem aqui, logo depois do 0. Bem aqui assim, mais ou menos, Esse primeiro valor aqui de 1/8. Colocando ele bem pequenininho aí, não sei nem se vocês conseguem enxergar. Esse outro valor aqui, de 1/4, eu posso dividir 1 para 4, não dá para dividir, eu coloco o 0, acrescento o 0 e a vírgula, vai dar por 2, não é? 2 vezes 4, 8, para 10 vai me sobrar 2, se eu acrescento um 0, 5 vezes 4, 20. Então ele está um pouquinho acima, 0,25. Se eu divido isso daqui entre 10 espaços, então, se eu quero achar 1/4, ele vai estar mais ou menos aqui, É difícil para colocar, né? Porque a gente teria que ter feito o plano cartesiano bem grandão. O próximo valor aqui é 1/2. Isso quer dizer que ele vai estar bem na metade aqui, Esse 1/2,
ele vai estar bem na metade entre o 0 e o 1. O próximo valor é o próprio 1, então ele vai estar aqui, né? O próximo valor de x. O outro valor de x é 2, aí é tranquilo, né? Que ele já vai estar aqui. O próximo é 4. E o próximo, deixa eu descer aqui. E o próximo valor é o 8. Espero que vocês tenham entendido, tá? Então vamos marcar agora aqui no plano cartesiano. Quando o x vale menos 3, então vamos marcar aqui. Quando o x vale menos 3, o y vai valer 1/8. Então eu venho aqui, ó. Vai ficar bem pertinho aqui da linha, ó. Perigoso até a gente se confundir. Então, quando o x vale menos 3, está passando aqui bem pertinho da linha, o y vale 0,8. Então a gente marcou o ponto aqui. Quando o x vale menos 2, o y vale 1/4. Então a gente faz o tracejado aqui, marca o ponto. Quando o x vale menos 1, o y vale 1/2, não é? Quando o x vale 0, o y vale 1, não é isso? Quando o x ele vale 1 positivo, o y ele vai valer 2. Então, ó, o x vale 1. Se você quiser colocar a régua para ficar mais retinho, o y vale 2. Quando o x vale 2, o y está valendo 4. Faz o tracejado. Quando o x vale 3, o y vai valer 8. Ótimo. Temos o gráfico da nossa função. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa ligar esses pontos aqui, ó. Olha, não é muito fácil de ligar, principalmente se você tem uma coordenação motora tão boa quanto a minha. Beleza, olha lá. Se eu ligo esses pontos aqui, quando eu faço essa curva ligando esses pontos, pessoal, a curva ela está crescendo ou ela está diminuindo? Ela está crescendo, não é? Se essa curva ela está crescendo, essa função ela vai ser o quê? Vai ser uma função crescente, não é isso? Tem essa pergunta aqui? A gente fez o desenho do gráfico, está perguntando sim. Então, esse é o gráfico da função e ela é uma função crescente. Tranquilo? Por que ela é uma função crescente? Porque a curva ela está subindo. Espero que vocês tenham entendido aí e tenham conseguido fazer. Valeu!